Bom dia, paz do Senhor, graça e paz. Como passou a noite? Tudo bem? Como amanheceu esse dia lindo? A minha oração é que o Senhor tenha te dado uma noite maravilhosa, um amanhecer poderoso na presença dEle, que você tenha podido agradecer a Deus a oportunidade de ter acordado, a oportunidade de estar vivo para glorificar o nome do Senhor Jesus. Eu tenho um sobrinho que ele disse que quando ele acorda, ele diz: Bom dia, Espírito Santo. Eu li esse livro com esse título há muitos anos e é interessante mesmo. Mas hoje nós estamos no capítulo de número 10. Nós estamos na sexta-feira de novo, no final de semana. E olha, nós já estamos nos aproximando do final dessa epístola aos Hebreus. Você se lembra que quando nós começamos, nós falamos e eu pedi que alguém se manifestasse com a resposta e eu não vi, pelo menos não chegou para mim. Olha só, o autor, quem é o autor dessa epístola, você sabe? Eu disse aqui na leitura do primeiro capítulo. Qual é o tema? Você sabe, ainda lembra? A data que foi escrita, vou repetir hoje para você colocar no comentário. Porque você colocando, você vai gravar mais ainda na sua mente. Já pensou se alguém chega na escola bíblica dominical e te faz essa pergunta? Olha só, o autor nós temos como sendo uma pessoa desconhecida. Não está dizendo o nome dele aqui. O tema é um melhor concerto e foi escrito mais ou menos entre cerca de 67 e 69 depois de Cristo, tá bom? Certo assim? Então vamos nós. Nós estamos no capítulo de número 10 hoje. E a minha oração é que o Senhor continue te abençoando, te dando um dia maravilhoso, uma manhã maravilhosa, porque nós vamos nos encontrar em nome de Jesus no Orando ao Meio-Dia. Você já tem um testemunho para contar? Pode mandar nos comentários. Você tem um pedido de oração a fazer especial e quer que a gente ore no Orando ao Meio-Dia? Pode mandar o nome. Não se preocupe, se também não quiser que diga o nome, basta mandar pedir oração. Eu vou orar assim mesmo, certo? Mas o importante é estarmos juntos. Você orando por mim, eu orando por você. Eu orando por você e você orando por mim. Olha que coisa maravilhosa. E quem faz o milagre? O Senhor Jesus. Vamos ler então capítulo 10 de Hebreus. Vamos lá? Vamos começar. O capítulo 10 de Hebreus, ele tem 39 versículos, certo? Vamos então. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: Eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante,
esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Porque, com uma só oblação, aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta, e jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Aí vem um subtítulo aqui para entrar no versículo 19. Exortação a perseverar na fé. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse, minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmos tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Essa foi a leitura do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, que é a nossa meditação nessa manhã maravilhosa. Eu quero deixar 2 versículos para meditarmos durante esse dia e durante o final de semana. Versículo 31, que diz, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E o versículo de número 38, mas o justo viverá da fé, e se ele se recuar, a minha alma não tem prazer nele. Essa foi a leitura do capítulo de número 10, que nós estamos nos alimentando no dia de hoje. Olha o que é que nós encontramos aqui. Nós encontramos nesse capítulo 10, no primeiro versículo, diz, porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas,
nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Olha só, para comentários sobre o propósito dos sacrifícios, nós temos que entender aqui que a lei, a sombra dos bens, a lei foi cumprida por Jesus. Olha só, e do primeiro versículo ao versículo 18, nós vamos ver o sacrifício final. Nós vamos notar 3 coisas aí, presta atenção. A primeira, a vontade de Deus. Vai do versículo 5 ao versículo 10 desse capítulo 10 que estamos meditando no dia de hoje. O que é que diz o versículo 5? Pelo que, entrando no mundo, diz, sacrifício e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. E o 10 finda assim, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. Jesus Cristo fez o sacrifício uma única vez. Nós já estudamos isso aqui. A segunda coisa que nós temos que notar aqui nesse sacrifício final. A obra de Cristo. A obra de Cristo, ela foi perfeita. Ela foi completa. A obra que Cristo realizou não deixou espaço para ninguém querer emendar. Dizer, aqui está faltando alguma coisa e eu vou ajudar. Não, não precisa. Nós fomos resgatados por Cristo. Isso é maravilhoso. Olha que coisa maravilhosa nós estamos aprendendo nessa manhã. Como é bom nos alimentar com esse banquete que o Senhor nos dá nessa manhã. Vamos ver então. Olha só, quando a gente chega no versículo 11, diz, e assim, todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes, não é? Os mesmos sacrifícios, que nunca podem tirar pecados. E o 14 diz assim, ó, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Enquanto os sacerdotes ofereciam dias seguidos e o sumo sacerdote uma vez no ano, Jesus veio, cumpriu toda a lei e se sacrificou e cumpriu tudo. E não precisa mais de ninguém derramando sangue animal, derramando seu sangue para remir pecado, porque Jesus já nos remiu. Olha que coisa maravilhosa. E a terceira coisa, o testemunho do Espírito. Versículo 15 ao versículo 17, olha o que diz o 15. Este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas, olha o que o Senhor diz. Porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos. E acrescenta, olha o que é que acrescenta. O argumento desse trecho é o sacrifício de Cristo, que é final. Jesus vem, se sacrifica e fim. Não precisa mais de nada. E isso é maravilhoso, porque foi feito uma vez para sempre. Em contraste com os sacrifícios do Antigo Testamento. Jesus veio e nos traz o Novo Testamento. Uma esperança de vida, uma certeza de vida eterna. Olha só, por causa da presente posição real de Cristo, os sacerdotes do Velho Testamento sempre estavam em pé, seu trabalho nunca terminava. Mas sabe o que é que fez o nosso sumo sacerdote? Ele fez o seu trabalho, cumpriu o seu trabalho e voltou ao Pai e se assentou à destra de Deus Pai. Olha que coisa maravilhosa, porque ele cumpriu perfeitamente tudo. O sacrifício de Jesus foi perfeito. Tudo que foi predito a respeito do novo concerto, Jesus cumpriu. Está tudo feito aqui. E isso é maravilhoso, isso é interessante. Olha só, e a gente vai caminhando aqui. E esse capítulo de número 10, ele tem, eu já falei, 39 versículos. O que é que a gente encontra aqui? No versículo 26 desse capítulo 10, a gente vai encontrar isso aqui, ó. 26. Porque se pecarmos voluntariamente, olha o perigo do pecado,
Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Não tem como a gente ter conhecimento da verdade, da vida santificada, e pecarmos porque queremos pecar. Jesus não vai voltar na terra para derramar seu sangue, não. Ele já fez o sacrifício completo. Mas enquanto estamos no mundo, há uma esperança de perdão de pecado, se não blasfemarmos contra o Espírito Santo de Deus, se não pecarmos contra ele. Isso é o que a Bíblia diz. Olha só, e aí, diz aqui, o escritor de Hebreus volta a advertir os seus leitores sobre o caso de abandonar Cristo, como fizeram no capítulo 6, versículo 4 a 8, que eles apostatam pessoalmente. Eles abandonam. Bom, eu não quero mais servir a Deus. É um problema seu. É uma decisão sua. Deus não vai amarrar você. Você tem que servir a Deus com o coração, com o seu entendimento, com a sua vontade e a sua verdade. Certo de que você tem o Espírito Santo de Deus e tem a Jesus Cristo assentado à direita de Deus, intercedendo por nós, advogando a nossa causa, certo? Porque ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. E aí a gente chega no versículo de número 38. Olha o que diz. Hebreus 10. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Este princípio fundamental, afirmado 4 vezes nas Escrituras, onde a gente vai encontrar isso? Vamos dar uma procuradazinha aqui na Bíblia? Romanos 1 e 7, vamos ver o que está dizendo? Romanos está aqui logo depois de Atos. Romanos 1 e 7 diz assim, ó, olha o que diz. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele está falando aqui com os irmãos que estão servindo a Deus. Olha o que diz. Tem um outro texto aqui que você pode anotar. Gálatas no capítulo 3, versículo 11. Vamos ver o que está dizendo aí. 3 e o versículo 11. Nós estamos falando do versículo 38 do capítulo 10, que fala: o justo viverá da fé. Gálatas 3 e 11 diz assim, ó. Olha só. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus. A lei não salva ninguém, porque o justo viverá da fé. Olha que coisa maravilhosa isso. E Hebreus 10 e 38 está dizendo. 10 e 38 de Hebreus. Mas o justo viverá da fé. Isso é preciosíssimo. Esta verdade fundamental afirma que os justos obterão a vida eterna por se aproximar, sabe como? Fielmente de Deus. A fidelidade é preciosa. Com um coração sincero e crente. Quanto àquele que abandona a Cristo e deliberadamente continua pecando, Deus não tem prazer nele. Quando nós abandonamos a Cristo e temos prazer em pecar, Deus não tem prazer em nós. E incorrerá na condenação eterna. E aí termina esse capítulo 10 com esse versículo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da